Vamos lá, galera. A gente precisa trabalhar aqui nas notícias, tá? E isso não é descredibilizar ninguém, não é nada disso não. A gente precisa falar sobre notícias. Eu sou Gabriel Amaral, eu sou jornalista, sou tricolor. E o que eu sempre prezei aqui no Raiz Tricolor não era necessariamente se você vai ter se você vai ter a notícia primeiro, já falei isso aqui algumas vezes, mas a notícia mais correta. Só que às vezes, não sou eu apurando. Às vezes a gente está falando aqui de uma apuração relacionada a outras apurações. E eu trago para cá, normalmente, jornalista que eu confio e jornalista por várias vezes que eu falo, olha, não conheço, vou colocar aqui e dou meu crédito, dou meu crédito, não, crédito eu sempre dou, mas dou razão aqui à apuração e etc. O que a gente está vendo agora a respeito do Bouanga é o seguinte. A gente está vendo duas versões de notícia que não necessariamente são antagônicas. Tá? Não necessariamente são antagônicas. O que é antagônicas? Não necessariamente dizem coisas diferentes. Ou melhor dizendo, dizem coisas diferentes, mas que não necessariamente se chocam. São duas informações e que essas duas informações, por vezes, até se complementam. Vamos lá, tá? Deixa eu te explicar aqui enquanto você deixa o like e se inscreve aqui no canal. A situação do Bouanga, ela é a seguinte. A última atualização, para não ter que explicar a história inteira, porque a essa altura do campeonato eu imagino que todo mundo já viu a história inteira, né? O Fluminense, após enviar a proposta na última quinta-feira, ainda, pelo menos até ontem à noite, não havia recebido resposta nenhuma do LAFC. Hoje saiu uma matéria do Christian Moraes, que é um jornalista que faz a cobertura para um portal de MLS, que faz a cobertura das equipes dos Estados Unidos. Saiu uma matéria dele, hoje à tarde, que falava, né, um post dele em inglês, falando o seguinte, olha aqui, deixa eu botar aí na tela. Fontes na negociação dizem que as negociações entre LAFC e Fluminense por Denis Bouanga foram encerradas. O jogador avisou o LAFC para encontrar um substituto porque ele quer sair no meio do ano. E essa informação foi publicada pelo Christian Moraes. Ou seja, as fontes estão dizendo, eu estou abrindo aqui o perfil do Christian, que é um jornalista que cobre MLS, que constantemente tem ali informações sobre isso. Ele colocou essa matéria aqui no 365 Scores, né, um aplicativo de futebol, mas que tem notícias também, falando a mesma coisa. O LA só aceitava liberar caso encontrasse um substituto à altura no mercado, só que os nomes analisados pela diretoria não agradaram, o que travou o avanço das negociações. Apesar disso, Bouanga comunicou ao clube o desejo de deixar o time no meio do ano. E a tendência é que o time da MLS volte ao mercado na próxima janela buscando um substituto para ele. O Fluminense já tinha um acordo encaminhado com o jogador que demonstrava empolgação com a possibilidade de atuar no futebol brasileiro. Mesmo assim, a saída futura do LAFC não garante que o destino será o Fluminense, porque o Fluminense quer um jogador agora, né, para esse mercado. Tá. Gabriel, qual a notícia que vocês têm? Nesse momento, eu voltei a minha apuração, não só para a notícia que eu tenho, mas para quem já publicou. O GE. Globo, a última matéria deles Fluminense não recebeu resposta. A nossa apuração também, Fluminense não recebeu resposta. É isso. E aí tem um tweet aqui do Giba Pérez, que é um dos jornalistas ali do GE. Globo. Ele botou, amigos, entendo a ansiedade sobre a situação do Bouanga, todos queremos atualizações, até o momento não tive nenhuma confirmação do fim do negócio, aparecendo algo vai estar lá no GE. Globo. E a mesma coisa relativa a mim. O Thiago Brandão, que é outro do território MLS, que também é um cara que faz cobertura já há um bom tempo, ele colocou um post hoje, porque ele tinha colocado o seguinte um pouco antes, tá? Mais cedo saiu um ensaio fotográfico da nova camisa do LAFC. E muita gente ficou desesperado porque aparecia o Son, o coreano, e aparecia o Lohri, o goleiro. E não aparecia o Bouanga. Pô, o Bouanga é um dos maiores ídolos da galera de lá. Como é que ele não tá no anúncio da galera, né? Como que ele não vai estar?
no anúncio da nova camisa. E aí ele colocou a informação, olha, não tem nenhuma relação com a possível saída dele e que a apuração é que segue o mesmo cenário, que a chance é consideravelmente baixa dele vir pro Fluminense e que lá no LAFC a negociação é dada como encerrada. Então, essa é a notícia que vem de lá. Ele até colocou um post depois, destacando, e eu coloco aqui, reforço esse ponto também, que ele falou, cara, quem nos acompanha no território MLS sabe que a gente não é de criar sensacionalismo, e eu concordo, de fato não é, acompanho o site, o portal, e que há anos cobrem a liga de maneira séria, cresce, conquista o espaço, e falo isso porque ele até tem mais contato com o Lessa, né, mas apurações ali também do Lessa são em conjunto, então o Lessa, normalmente quando eles trazem uma informação e a informação não bate com a nossa apuração, que eles nem publicam, eles falam, cara, vamos segurar então é a galera que cobre de maneira séria. Porém, do lado de cá, é isso, a gente aguarda uma confirmação, não necessariamente oficial, porque a gente também apura com fontes extraoficiais dentro do Fluminense, mas o que a gente tem é, o LAFC não enviou nada dizendo que nega, até ontem à noite. O que isso quer dizer? Conflito de apurações é normal, eu apurei com um, ele apurou com o outro, e olha, um diz que vem, outro diz que não vem. Isso acontece, uma fonte às vezes está mais certa, uma fonte às vezes está mais atualizada, isso pode acontecer. Só que esse está muito claro, assim, eles lá tomaram uma decisão, segundo a apuração do pessoal do território MLS, e não avisaram onde cá ainda, o que torna estranho, porque assim, num mundo de um e-mail falando não, não faria muito sentido eles já terem tomado uma decisão já há um certo tempo e não terem respondido ainda ao Fluminense. Então a torcida nesse caso fica no impasse, e eu entendo, por isso que eu tento manter a torcida o máximo informada possível, falando o vídeo também de opiniões relativas a isso, mas tomando o máximo de cuidado possível para que você não fique maluco aí desse lado. Porque eu sei que antigamente saía um jornal, ou iam 2, 3 jornais por dia na banca de manhã e acabou. O máximo um Globo Esporte, que nem atualizava de tanta coisa, e acabou. Se a contratação fosse grande o suficiente, ia sair no Jornal Nacional. O resto era no rádio e pronto. Tinha um programa esportivo na hora do almoço e o outro na noite. Então você não tinha essa ânsia. São 4 horas, não saiu notícia do Boangá. São 9 horas, não saiu ainda. Que isso? O que tá acontecendo? Deixa eu ver no Twitter. Aí no Twitter tem gente aleatória colocando: desistiram. Não, contratou. E é uma loucura. Eu entendo esse nervosismo, mas o meu padrão é esse. Então nesse momento, eu trato como: existe uma notícia de que lá negou, mas a gente aqui ainda não conseguiu confirmar isso. E é da forma como eu trato. Beleza? Saindo alguma coisa, a gente atualiza por aqui. Se inscreve, deixa o like. Importante você se inscrever aqui no Raiz Tricolor para dar aquela moral, tá? E ativar o sininho, que a qualquer momento sai informação. Tamo junto, até a próxima. Valeu!